que na hoje a explicação, por causa que eu vou explicar a palavra, que está no livro de Atos, capítulo 19, do versículo 19, do capítulo 19, eu vou ler Atos 19, versículo. Vou começar do versículo 14 até o versículo 19, amém? Vou ler aqui. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, um judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: Conheça Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E soltando neles o homem que tinha espírito maligno, assim, assolhando-se de dois pode, mais do que de tal maneira que nos feridos, e fugiu daquela casa. E foi nisso notório a todos que habitavam em Efésio, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e em nome do Senhor, Jesus era engrandecido, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Feita a conta do seu preço, acharam que amontavam 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente, prevalecia e cumpria essas coisas. Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houvesse ali, importa-me vir também em Roma. Versículo agora para pregar. Vamos começar a pregar do versículo 14. Vou ler de novo o 14, o 15 e o 17. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheça Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Vou repetir. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheça Jesus, e bem quem sois? Tinha espírito maligno assim orando, de Deus pode mais do que de tal maneira que nos feridos daquela casa. E nisso notório, a todos os que habitavam em Efeso, tanto judeus como gregos, e que o temor sobre todos eles, em nome do Senhor Jesus, era agradecido. E muitos do que tinham crido vinha confessando e publicando seus feitos. E também muitos do que seguia as mágicas trouxe seus livros e queimaram na presença de todos. A feita do preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia, poderosamente prevalecia. Amados, eu não sei qual que é o seu ato, eu não sei qual que é a sua glória, mas Jesus, Ele quer que nós sejamos o merecedor da glória. Paulo, ele começava a pregar a palavra, dando um recado para Deus, dizendo: Deus, você acha que eu devo pregar lá na cidade de Macedônia, ou você acha que eu devo ficar aqui onde eu estou? Paulo pediu orientação para Deus, para ele começar a pregar lá. Paulo começava a exigir as coisas certas para Deus. Deus começava a falar para Paulo. Se Paulo começava
a querer fazer a obra. Mas Paulo foi levantado dentro de um culto na cidade de Primitiva, que era uma igreja, por causa que Jesus, lá no capítulo 20 de João, Jesus, ele está no sepulcro à noite, morto lá, porque José de Arimateia pega o corpo de Jesus e compra de Pilatos para colocar no seu túmulo, que é de José de Arimateia. José era senador lá de Israel. José era senador e era rico, porque Jesus estava na cruz. E José via Jesus pregar na cruz assim, e falava, eu vou comprar esse homem aí por causa que eu vou querer ele. Eu vou querer colocar ele no meu túmulo por causa que ele não tem pecado algum. Ele não tem fracasso, ele não tem erros para que eu possa negar ele ou não comprar ele ou não estar com ele. Jesus não tinha nenhum pecado para ser, por exemplo, condenado. Paulo, aqui fala que Paulo começava a pedir para Deus orientação para que Paulo começasse a fazer missão para Cristo, fazer a sua orientação de começar a viajar. A palavra diz, meus amados irmãos que tem agora, fala que é um segredo para vocês saber disso. Quanto mais oração, quanto mais entendimento da palavra, crescimento, sabedoria, inteligência e memória boa na palavra, é mais conhecer a verdade. Resumir aqui, quando você ora para falar com Deus. Quando você ora e fala para Deus o que você aguenta mais de sentir aqui. Deus te dá o que você pede por crer e amar Ele. Deus não te dá as coisas se você orar e falar, será que vai ser amanhã? Será que vai ser depois da manhã que eu vou ter isso? Não. Jesus não trabalha assim. Deus trabalha dizendo assim, se ele ou ela orar, eu vou dar para ela se ela ou ele crer na minha palavra. Se ela ou ele crer no meu milagre. Se ela e ele crer no que eu estou fazendo. Deus não se importa que você comece a pregar a palavra e começar a, errar. Deus quer a pessoa certa. Eu vou pregar porque eu vou pregar três frases que eu vou falar agora. Daqui a pouco eu encerro o vídeo. Aqui fala que Paulo, ele, porque antes do capítulo de Atos fala que Jesus, ele manda dois servos, que é Pedro, que é Felipe, e lá na cidade de Samaria, fazer imposição de mãos. E é para falar que Pedro e Felipe fazem a imposição de mãos, e é para dizer que Pedro e Felipe começa a colocar a mão no povo e começa a dizer assim, se eu estou aqui, se eu faço imposição de mão, eu começo a colocar a mão no povo para ser abençoado para aqueles que quiser crer, que também quer ter uma cura emocional ou física. Deus dá o milagre, Deus dá a renovação, Deus dá a cura, Deus dá a vitória, Deus dá o livramento, se crer, se colocar no pé de Jesus e se honrar Ele, e se crer nele, e se acreditar, e se engrandecer a Cristo. Se você pensa, Deus, eu tô com Deus, eu tô com a minha Bíblia, eu estou na oração, eu estou no louvor, mas cadê o amor daqui para mostrar para o povo? Na escola, você chega e fala, não vou pregar não por causa que vai de mim. Não vou cantar aqui não por causa que se você for cantar, aí eu vou começar a errar e vai debaixo da minha cara. Jesus, ele pregar a palavra, mas só que tem uma frase que eu assim, E quando os povos que vendiam bois, passarinho e pomba na igreja, Deus
pegou seu braço, pegou sua mesa e começou a derribar no templo. Deus não gosta de bagunça. Deus não gosta de falsidade, fraqueza e pecaminosidade. Deus gosta do bom aqui, do sincero e do honrador. Vou te mostrar aqui a frase na Bíblia que está aqui na Bíblia, perto de nós. Aqui na Deus, aqui no capítulo, pertinho aqui de doutor, capítulo 8 de Atos, a palavra diz, irmãos, que Pedro começa a fazer imposição de mãos lá na cidade de Samaria. Vou te mostrar aqui, irmãos. Atos capítulo 8. Aqui, ó. Versículo 3 até o versículo do 3 ao 5. Fala aqui, ó. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Felipe de Samaria, ele pregava a Cristo. E a multidões unanimemente prestavam atenção que Felipe dizia, porque via sinais que ele fazia, pois que o espírito imundo saía de muitos que tinham clamado. E alta voz, muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia alegria na cidade. Estava um homem chamado Simão, que anteriormente encerrado naquela cidade arte mágica, tinha de gente de Samaria dizendo que era um grande personagem, ao qual todos entendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Aqui está falando, a gente fala, e vou cantar. Aqui está falando que Felipe está fazendo imposição de mão naquela cidade para curar, para libertar e para transformar e renovar. Ou seja, Cristo só começava Cristo começava a libertar na mão de Felipe o povo, por causa que Felipe começava a crer, a acreditar, a confiar e a honrar a Deus. A palavra que eu acabei de ler, ele falou que Simão, olhe para o que Felipe está fazendo. Aí Felipe diz: você que está nesse negócio aí de fazer pôs de mãos, está perdendo tempo, está perdendo seu horário, está perdendo seu minuto e está perdendo seu segundo, por causa que eu estou com mágica, a alegria do povo, eu estou com mágica, é um sorriso, eu estou com mágica, é velocidade. Só que Deus não está brincando. Deus, Ele não quer que o povo fique com isso. Deus não quer que o povo comece a estar fazendo mágica, fazendo falsidade, fazendo fraqueza, fazendo arte de bagunça, fingimento, fracasso e ódio. Deus não aceita na igreja dele pessoas que vão da igreja, começam a ouvir a palavra, começam a ouvir a pregação e falam é falso. É fraco, não tem poder. O poder não é de você. O poder que começa a pregar a palavra, começa a cantar com autoridade, não é você que move você mesmo. É o Espírito Santo que move você para que você se move. Não pegou? Quando você sente uma dor, aí o braço tá ardendo, tá ardendo de... Coloquei a mão na água, como machucar, tá ardendo. Ah, tô com frio, vou me cobrir. Cobriu. Ah, tô com calor. Vou tirar a blusa, o guardar, vou ficar de boa. Tudo tem reação. Mas quando é Espírito Santo, aí fala, tô sentindo uma coisa boa que tá me colocando em mim, que é um calor, que é uma emoção, que dá de pular, correr, gritar. Isso que é avivamento. Avivamento é você orar no canto. Avivamento é você buscar, é você clamar, é você honrar a Deus. Porque quem honra a Deus será honrado. Quem queima a Deus será queimado. Porque
capítulo 3 de Atos, fala que Felipe vai à cidade, Felipe, Pedro e João, na verdade, Pedro e João, na verdade, Pedro e João vai sair de Jerusalém, e lá tem um coxo, e lá tem um doente lá, que está pedindo esmola, que é um coxo político, e é para falar que Jesus pega na mão de Pedro e João e fala, dá o que você tem de melhor para ele. Aí Pedro e João começam a dizer assim, eu estou aqui na cidade, eu vou dar para ele. Aí ele diz assim, me dá um dinheiro, me dá uma moedinha, me dá o que for. Aí Pedro e João começam a pegar a moeda e falar assim, eu não tenho moeda, nem riqueza. Sabe o que eu tenho? Me dá sua mão. Aí o coach falou assim, mas como é que pode? Ele veio de lá de onde ele queria, eu não estou aqui. Ele veio de lá, eu estou aqui, e ele pede milagre, só que o milagre dele, o milagre meu, que eu estou aqui, só que ele começa ele começa a pedir minha mão, como é que pode? Nem conheceu. Aí Pedro falou assim, me dá sua mão. Aí o cojo pega na mão de Pedro, claro, pega a mão dele. Aí Pedro fala, agora levante e fique em pé. Aí o cojo fica em pé e fala assim, e agora? Ele fala, agora pode andar. Por causa que esse coxo, ele não começava a falar, Deus, se eu levantar eu vou cair. Ele pensava isso, porque eu pensava, na Bíblia, ele pensava, ele ia falar isso, ele ia falar assim, se ele levantar desse chão, ele ia cair. Só que como Deus pegou Pedro, Felipe colocou lá no, como é que fala, no milagre dele, ele foi curado. Só que vai ter uma Bíblia, capítulo 27 de Mateus, ele fala que Cristo, Jesus, está indo para o Calvário, carregando aquela cruz de madeira nas costas. A palavra fala que quando Jesus está carregando aquela cruz de madeira, Jesus, ele começa a ficar balangando pelas pernas, falando assim, por causa que ele está cansado de carregar a cruz. A palavra desses meus seguidores, bem-vindo a todos que estão aí agora. Ela fala que Jesus começa a falar assim, eu não aguento mais, eu não consigo chegar mais, eu não consigo estar aqui mais. Aí Pilatos dá uma ajuda, ele fala assim, Simão, vem cá, pega a tua mão e coloca na cruz de Jesus e ajuda a carregá-lo. Aí Jesus pega a cruz, começa a carregar e fala assim, como é que pode? Eu estou indo para o Calvário, eu que vou morrer, eu que vou estar crucificado, mas Simão levou na cruz. Ou seja, Jesus não estava aguentando mais carregar aquela cruz. Carregar aquela cruz. Entendo. O que eu e você pensamos dele? Será que pensamos assim, Cristo morreu, só que não volta. Cristo morreu, só que ele só treme a terra e está lá ainda. Não é para você. Capítulo 21 de João fala que de noite está no sepulcro. Lá para 4 por aí, lá para 14, 5 da manhã, Jesus, ele não está no sepulcro mais. Não está mais. Por que pecador? Por causa que o anjo assenta sobre a pedra do sepulcro. E Pedro vai lá e olha, começa a olhar e começa a ver que vai lá e vai estar um lençol dobrado, assim. Aí depois Pedro volta. Aí Maria, a mãe de Jesus, chega lá e fala, agora o lençol está assim. Para quê? Por causa que assim ele estava na terra. Aí Pedro foi embora. Aí quando a mãe de Jesus voltou, tá assim o lençol. Quer dizer, ele vai voltar. Não pegou? Quem não quer na palavra, só lê a Bíblia do João 20. E lá no capítulo 23, no capítulo 9 de Lucas, versículo 23, 27, ele fala que Jesus diz, aquele que quiser carregar a cruz,
Negue seu pecado, negue seu erro, negue seu fracasso, negue seus atos, negue suas conquistas, negue o que você tem de fazer e siga a mim. Qual é o limite? Qual é o jeito de querer chegar em Cristo sem oração, sem pregar e sem louvar a Deus? Qual que é o segredo de não estar com Cristo? Será que é estar na igreja e falar, tô no banco, eu tô orando a Deus aqui, tipo, só eu não posso falar, eu pensando nele, tô querendo cantar aqui, só vendo o cantor cantar e pensando no que ele fala? Não, oração tem que clamar, tem que chorar, tem que falar, eu não aguento mais. Eu desisto de ficar no pecado, eu me rendo aos teus pés, eu me rendo no meu pecado, minhas faltas, da minha fraqueza, eu me arrependo de tudo que eu fiz de cá para cá. Devemos humilhar perante Deus, devemos voltar a ser os cristãos antigamente que nós era. Antigamente nós começava a dizer assim, os cristãos diziam assim, cadê aquele culto avivado? Cadê aquele culto pentecostal? Cadê aquele culto santificando a presença? Deixa eu falar, o culto que nós devemos fazer não é o culto que começa a chegar e fala, pastor, ora por mim, pregador, ora porque isso... Já que você pegando por lá, pregador, então ora por mim que está poderoso. Não, a oração, quem faz oração? Nós. Quem faz culto? Nós. Quem faz o poder descer? Nós que prega a palavra e o poder descer não são nossa, demandada pela obediência do nosso coração para Cristo. A gente não tem culto somente sem Deus, mas é com Deus, com oração, com pregação, com louvor que é cheio no céu. Aqui, aqui no capítulo de Atos, versículo, esse que tinha clamado em outra voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Estava aí certo homem chamado Simão, que anteriormente exerceram naquela cidade arte mágica, tinha tido a gente da Samaria dizendo que era grande personagem, a qual todos entendiam desde o menor até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. Versículo 2 agora. Mas como cresce em Filipe, que ele pregava, que pregava a Bíblia, pregava do reino de Deus e do mundo de Jesus Cristo, se batizava tanto homens como mulheres. E criou o próprio Simão, sendo batizado, e continuou em Filipe, e vendo os sinais com grandes maravilhas que ele fazia, estava atento, e os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram lá Pedro e João, os quais descido oraram por eles e receberam o Espírito Santo. Deixa eu falar. Eu vou pedir pela nona vez. A pessoa que quer ter o segredo de estar cheio em Deus e quer ser na pregação, não é falar, pastor, vem aqui, estou passando mal, pastor, vem aqui, é que eu preciso ser poderoso, ser cheio. Não é o poder da mão e do grito do pastor. É o poder do grito seu, do seu coração, do seu íntimo com Deus, que vai crescer você no ministério. Um recado aqui para vocês. Vai ser jovem, falar que eu também sou jovem, mas falar que quem tem Deus não tem pecado. Quem tem pecado não tem a graça. Deixa eu falar, o maior segredo que Deus dá para você e para mim não é morar no céu, é se não está orando,
se não está obedecendo Ele de forma verdade, de forma certa, de forma correta. Tipo, vou falar aqui, porque tem muitos crentes que falam assim, eu estou no Deus por dinheiro, eu estou no Deus por ser famoso, eu estou no Deus para poder eu crer e falar certo com Cristo. Eu estou na bênção, vou morar com Ele, só que o dinheiro vai comigo, a riqueza vai comigo, a fama vai comigo. Deixa eu falar, o dinheiro, a fama, o ministério que você vai ter, não precisa disso para morar no céu, porque lá já tem. Deixa eu falar uma coisa. Pode ser aqui a pregação com o tema da Bíblia. Vou nem abrir o tema, já sei onde está. 1 Pedro, capítulo 2, versículo do capítulo 2 até o versículo em diante. Fala assim, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido de Deus, povo escolhido de Deus, nação santa. Ou seja, o que é santo? Santo é você estar sempre com ele. Porque deixa eu falar, o que manda na igreja não é você. Tô com terno, tô com. Eu tô, vamos supor, aqueles irmão. Eu tô de terno. Eu tô com minha segurança. Eu estou aqui com um carro bonito que é de famoso. Não pode isso. Pode para vocês que quiserem. Mas se for pensar no céu, lá em Lucas 9 diz: negue você mesmo e tome uma cruz e siga Jesus. Deus não aceita o pecador, é que quer voltar ao pecado. Deus não aceita o pecador, que quer voltar a mentir, a fracassar, a errar, a punir, a julgar, a errar e a julgar Cristo. Deus não pode ser julgado. Deus julga nós. Deus pode julgar nós, mas nós não pode julgar Ele. Deixa eu falar, o que manda na igreja não é mandar tipo assim, eu mando em Cristo, eu mando no Espírito Santo, eu mando no Jeová. Não. O que manda, quem manda em nós, não é nós que manda nele. É Ele que manda em nós. Deixa eu falar aqui, para não julgar vocês. Às vezes passa por você, você assim, pegador, olha para mim por causa que eu tô fraco na fé, eu também não sou crente, também eu não sei Bíblia. Deixa eu falar. Seu nome aqui é Memes para o Senhor. Também irmãos, João Luiz para o Senhor também, se não for crente, beleza. Mas eu vou te dar para vocês três. Capítulo 9 de João, versículo 23. Capítulo 9 de João, versículo 23. Aí para você, João, vai ser Salmo 119. E para você, Memes. Vai ser no versículo 40, no capítulo 46 de Salmos. Amém? E eu quero encerrar a pregação, porque aqui na minha cidade, já tô dando, meia-noite e 8. Pra encerrar, porque eu tenho que, encerrar, porque a pregação acabou agora. Mas não vou falar o motivo da pregação que acabou. Acabou a pregação. Mas eu vou ter que falar que encerrar, porque já tá tarde. Mas pode ser a todos. Deus abençoe e dê uma coisa no teu coração. Pense bem. Pode ser.